Bom. Faz de renovação. Não escolhe grande, não. As páginas não. Eu acho que estamos aqui iniciando, né? Sim. Essa transmissão. Vê se está saindo. Tá. Oi, Marise. Boa noite, Marise. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Vê se na da CA que está saindo também a transmissão. Tá. Ótimo. Tá, Marisa, a gente... Eu estou fazendo uma transmissão aqui que vai tanto para o GECAL quanto para a fanpage da nossa casa, tá? É uma forma de divulgar as duas instituições, tá bom? Então a gente vai botar uma música agora, tá? Para o pessoal se concentrar, tá bom? E a gente daqui a 5 minutos estamos entrando aí com a palestra, tá?
Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs do Grupo Espírita Caminho da Luz, o conhecido e querido GECAL de Itaipuaçu. Muita paz em nossos corações, que Jesus possa nos abençoar, nos amparar neste início de noite para o estudo que iremos realizar. É com muita alegria que estamos aqui, fomos convidados pela nossa querida Marise Costa, o nosso abraço fraterno, e a todos os irmãos e irmãs do GECAL de Itaipuaçu, uma casa muito cara para nós, que já tivemos a oportunidade, anos atrás, de realizarmos atividades doutrinárias nesta honrosa instituição, e aí temos boas e lindas lembranças, aliás, de todas as casas espíritas de Maricá. O nosso abraço fraterno, um beijo no coração de todos vocês. E como é de praxe, para iniciarmos qualquer atividade espírita, qualquer atividade doutrinária, nós vamos iniciar a atividade lendo uma página para a reflexão da noite de hoje. E a página foi extraída do livro Paz e Renovação, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos. E o capítulo que nós iremos ler é o capítulo 29, Imunização Espiritual. Se te decides efetivamente a imunizar o coração contra as influências do mal, é necessário te convenças que todo minuto é chamamento de Deus à nossa melhoria e renovação. Que toda pessoa se reveste de importância particular em nosso caminho. Que o melhor processo de receber auxílio é auxiliar em favor de alguém. Que a paciência é o principal ingrediente na solução de qualquer problema. Que sem amor não há base firme nas construções espirituais. Que o tempo gasto em queixa é furtado ao trabalho. Que desprezar a simpatia dos outros em nossa tarefa é o mesmo que pretender semear um campo sem cogitar de lavrá-lo. Que não existem pessoas perversas, e sim criaturas doentes a nos requisitarem amparo e compaixão. Que o ressentimento é sempre foco de enfermidade e desequilíbrio. Que ninguém sabe sem aprender e ninguém aprende sem estudar. E que, em suma, não basta pedir aos céus através da oração para que baixem a terra, mas também cooperar através do serviço ao próximo, para que a terra se eleve igualmente para os céus. Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, minhas irmãs e meus irmãos, que a paz de Deus esteja para sempre em nossos corações. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, de forma virtual, com as bênçãos dessas novas tecnologias da informação e comunicação, agradecendo, Senhor, por mais uma oportunidade de divulgarmos o Teu Evangelho, de divulgarmos o Consolador prometido por Ti, Senhor. Nós só temos gratidão, Mestre, pelas nossas vidas, por todas as bênçãos que a Tua infinita misericórdia derrama permanentemente sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre o nosso país. Ampara, Senhor Jesus, aqueles que se encontram aqui conectados em corações e pensamentos, para que
a tua mensagem consoladora chegue aos corações de todos aqueles que puderem nos assistir. Rogo, Senhor, a inspiração dos amigos maiores, para que possa, Senhor Jesus, nesta noite, transmitir da melhor maneira possível todo esse conhecimento que me foi passado, Senhor Jesus, pelos estudos sobre essa temática tão importante para as nossas vidas. Que a tua paz, não a paz do mundo, mas a paz de Deus que o mundo não pode dar, habite para sempre os nossos corações. Que assim seja, e graças a Deus. Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Paz e alegria em nossos corações. Essa saudação que foi criada pelo o nosso querido e saudoso Leopoldo Machado, que pregava o Espiritismo para os vivos. O Espiritismo para os vivos. E hoje nós vamos estudar uma temática muito importante que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, intitulado Fora da Caridade não há salvação, nos itens 1 a 3, o que é preciso para ser salvo, a parábola do bom samaritano. Então, que nós possamos refletir sobre este ensinamento, que nós possamos colocá-lo em prática em nossas vidas, para que um dia, ao estarmos de frente para a nossa própria consciência, possamos ser reconhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus, porque muito nos amamos. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo com, eu trouxe aqui para vocês, para poder otimizar, para que nós possamos visualizar melhor este ensinamento. Então, nós vamos aqui fazermos essa transmissão visualizando aqui. Vamos lá. Então, o tema da nossa palestra é o que é preciso para ser salvo. Está aqui no capítulo 15, versículos 1 a 3, e nós vemos essa imagem muito que nos toca profundamente, quando Jesus acalma a tempestade, e também nós nos recordamos daquela passagem em que Jesus pede para que Pedro ande sobre as águas, e Pedro ali, um homem que naquele momento não tinha muita fé, ele acaba afundando, mas Jesus coloca a sua mão e puxa-o, Ó homem sem fé, homem de pouca fé. Então esse tema, ele nos chama muito a atenção, É uma frase que a gente ouve falar em muitas outras religiões tradicionais, A tua fé, tenha fé que você será salvo, Pela fé que é salvo, você e a sua casa. Só que o Espiritismo ele tem outro entendimento sobre essa questão, e é o que nós vamos estudar na noite de hoje. Então, nós vamos lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec, ele nos traz a seguinte mensagem: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono da sua glória, com todas as nações reunidas diante dele, e separará uns dos outros, como um pastor separa os cabritos e as ovelhas, e colocará as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. E o rei dirá àqueles que tiverem à sua direita: vinde vós que haveis sido abençoados pelo meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde a origem do mundo, pois eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Era hóspede e me abrigastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e me fostes ver. E os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou sedento e te demos de beber? Quando foi que te vimos desabrigado e te hospedamos, ou nu e te vestimos?
E quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que haveis feito tal coisa em relação a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim mesmo que os fizestes. E o evangelista continua. Ele dirá em seguida àqueles que estarão à esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está aparelhado para o diabo e os seus anjos, pois tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era hóspede e não me abrigastes. Estava nu e não me vestistes. Estive doente na prisão e não me visitastes. Então eles lhe responderão também: Senhor, quando é que te vimos com fome, sede ou desabrigado, nu, doente ou na prisão, e deixamos de te assistir? Mas ele lhes responderá: eu vos digo a verdade que todas as vezes que não destes assistência a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Então irão para o suplício eterno e os justos terão a vida eterna. Minhas irmãs e meus irmãos, nós encontramos essa passagem bíblica no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no item 1, retirado do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Então, continua, né? Antes de nós entrarmos nesse ponto, nós vamos analisar exatamente essa parte bíblica aqui. Porque Jesus, ele faz uma diferença entre os justos e os amaldiçoados. Ou seja, aqueles que realizaram e praticaram o bem e aqueles que foram insensíveis ao bem. Aqueles que viraram a cara, aqueles que não tiveram empatia, aqueles outros que não praticaram todo o bem que poderiam ter praticado, mas se negaram a realizar essa tarefa em benefício do próximo. E nós estamos observando exatamente isso, e não é de hoje, minhas irmãs e meus irmãos. Nós vemos essa questão num modelo de sociedade que já vem sendo implantado há algumas dezenas de anos, algumas décadas. E nós vamos estudar isso, analisar para refletirmos agora. Nós estamos vivenciando esse modelo de sociedade concentrado no imediatismo. Nós não temos mais tempo para nada. Hoje, principalmente, né, a juventude, os jovens que nasceram ali no início dos anos 2000, desse século XXI, né, não tem tempo para nada, porque já nasceram essa geração da internet, essa geração que quer tudo para ontem, que não tem mais paciência. E se nós lembrássemos, né, de como era a internet, que para fazer um download, às vezes, de um filme, você levava uma semana. Hoje o jovem não quer esperar mais do que 30 minutos para fazer um download. Hoje as pessoas elas estão presas, né, a smartphones, conectadas nesses aparelhos e totalmente desconectadas da vida social, da vida familiar. E essa questão ela vem piorando mais ainda com esse advento da pandemia. Se, por um lado, as novas tecnologias propiciaram o teletrabalho, o home office, propiciaram que uma boa parcela da população, né, ativa, né, possa ficar em casa trabalhando, ela também causou essa desconexão dessa juventude, inclusive de crianças, que colocaram o aparelho eletrônico, o tablet, o smartphone acima das relações com seus pais e com seus próprios irmãos. Então, é uma sociedade que quer tudo para ontem, não tem mais tempo para nada. E nós estamos vendo essa falta de paciência que também nos atinge. Né? Quando nós acessamos a internet, a página demora 15 segundos para carregar, aquilo já nos irrita.
A televisão, a mudança de canal, assistir um filme num serviço de streaming, isso tudo vai nos tirando, né? Porque tudo é para ontem, nós não temos paciência para nada. Nós não conseguimos mais ler um livro com atenção. As pessoas estão perdendo essa capacidade de leitura, elas estão sendo domadas por essas tecnologias. Éder, você é contra as tecnologias? Não, pelo contrário, me ajuda muito. Faço uso delas diariamente. Só que nós temos que fazer essa diferenciação. Esse imediatismo de máquina é que nós não podemos deixar que afete as nossas vidas. Então, a nossa sociedade, ela está fincada e baseada nesse modelo de imediatismo. Um outro ponto muito interessante que nós trazemos aqui, a reflexão de todos os irmãos, eu só quero deixar um parênteses, né? Quando eu generalizo, é para fins de reflexão. Evidentemente que eu não posso dizer que todas as pessoas são influenciadas por esse imediatismo, mas para fins de reflexão, é importante que nós possamos refletir sobre isso, generalizando. O segundo ponto, né, de concentração da sociedade atual é o individualismo. E aqui é o link direto com o evangelista Mateus. Quando me viste com fome, com sede, nu, preso, não me destes de comer, não me destes de beber, não me vestistes, não me foste visitar. E é exatamente isso, né? Nós estamos vendo cada vez mais uma sociedade baseada no individualismo, travestido por uma teoria de mérito, que é uma teoria enganosa. É uma teoria que confunde. Nós estamos vendo uma sociedade que diz, não, eu trabalhei, eu conquistei, ele não trabalhou, ele não conquistou, por isso que ele está na margem do caminho. E nós vemos que essa teoria é furada, porque quantas famílias, quantos pais que perderam seu emprego, principalmente nesse período de pandemia, moravam de aluguel, perderam a renda para manterem o aluguel em dia, foram despejados e hoje estão habitando as ruas. O Rio de Janeiro foi o estado que teve o maior índice de população em situação de rua. Aqui em Niterói, onde eu resido, nós vemos essa população de rua crescendo. E nós observamos que não são pessoas acostumadas a ficarem em situação de rua. A gente observa que são pais de família, pessoas que perderam a sua renda, pessoas que foram despejadas. E apesar, né, de nós estarmos no município que trata dessas pessoas, tem toda uma política social envolvida, graças a Deus, mas nós vemos também a frieza e a falta de empatia com que essas pessoas são tratadas pelos outros. E muitas vezes nós mesmos, e graças à doutrina espírita, né, a gente às vezes passa, né, vira o rosto para não olhar, mas aí a consciência, que é onde estão escritas as leis de Deus, bate a nossa casa mental. Volta lá. Já aconteceu isso comigo. Volte lá. Converse. Pergunte se precisa de algo. E como é alegre esse sentimento de emoção, de alegria, você ouvir a tua consciência e realizar uma ação boa, porque quem ganha somos nós que realizamos, mais do que aquele que recebe. Então, o imediatismo e o individualismo estão aí corroendo, né, a base dessa sociedade. Além, evidentemente, do hedonismo, né? Nunca se viu tanta necessidade de mostrar as suas conquistas. Nós vemos aí pessoas emergentes, pessoas que alcançam notoriedade na sociedade, celebridades ali ostentando num país tão miserável, num período de pandemia, com tantas desgraças acontecendo, e as pessoas ainda têm coragem, né, de ir para as redes sociais ostentar os seus bens materiais, enquanto às vezes aquele bem, às vezes aquele relógio, aquela garrafa de bebida, aquele colar, aquela pulseira, mataria a fome de
centenas de famílias, se fosse bem aplicado, gerando empregos. Mas nós estamos aqui para julgar, mas vamos refletir para o nosso lado também. Quantas vezes nós, que não somos celebridades, realizamos isso nas redes sociais? Há pessoas que têm essa baixa estima, então elas correm para as redes sociais e nós vemos com um certo espanto coisas bizarras, a pessoa fotografando prato de comida, ela não consegue mais curtir o ambiente onde ela está. Ela tem que ficar compartilhando o tempo inteiro. Eu tenho uma conhecida que ela se casou e a lua de mel dela, ela passou o tempo inteiro compartilhando foto no antigo Orkut. E eu falei, ué, e a lua de mel, você não curtiu, não? Foi com o computador, compartilhar todos os momentos que ela passava com o marido no Orkut, na antiga rede social, para quem não conhece, antes do Facebook. Então, a pessoa ela não curtiu a lua de mel dela, ela passou a lua de mel inteira postando, divulgando, fazendo esse hedonismo, né? Aí você me pergunta, e hoje, como é que está ela? Está separada? Evidentemente, está separada. Né? Então, a gente vai observando essas situações e vamos ver, será que nós também, em algumas situações, não estamos entrando nessa concentração, nessa influência dessa sociedade que está aí nos cercando? Para a nossa reflexão. O outro modelo que vem nos assolando muito é o consumismo, principalmente agora, em que as famílias estão todas, né, no isolamento social, presas dentro de casa. Então, ali, as redes sociais, né, a própria televisão, a TV a cabo, os programas de streaming, né? Tem um programa de streaming que ele, antes de passar o filme, ele passa a propaganda antes do filme. Você tem que clicar em pular. Né? Então, existe isso. Um fato muito interessante, existe um aplicativo no celular que é para você solicitar alimento, comida, lanche, né? Eu estou omitindo os nomes, tá? Vocês já sabem, porque eu não quero fazer divulgação aqui, não cabe isso, né? Mas esse aplicativo, o que eu fiz? Eu bloqueei as notificações dele, porque o dia inteiro perturbando. Olha, você não quer fazer um lanchinho agora, não? São 10 horas da manhã, hora de lanche, hein? Vamos pedir um lanche? E aí eu fui e bloqueei esse aplicativo. Pois bem, ele arrumou um jeito de me mandar torpedo. Então, todos os dias eu tenho recebido SMS desse aplicativo. Por quê? Porque como eu não aceitei as notificações no celular, agora ele arrumou um jeito de me mandar SMS. E aí eu tenho que bloquear o SMS também. Então, vocês imaginem, um aplicativo fez isso. Um aplicativo fez isso. Vocês imaginem os outros aplicativos também, que todos eles vivem do consumismo. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos vendo aqui situações que estão fazendo com que essa sociedade atual haja como aqueles que Jesus condena. Aqueles que não praticam o bem, aqueles que não praticam a caridade. Porque essa influência baseada nesses princípios que nós estamos vendo aqui, né? Nesses princípios de imediatismo, individualismo, hedonismo e consumismo, está criando um quadro terrível na nossa saúde mental. E esse quadro que está atingindo essa geração dos anos 2000 e que nos atinge também enquanto pais de família, pais, avós, padrastos, madrastas, avós, mães, tá? Ele está criando uma consequência muito grave para a sociedade brasileira. E eu estou trazendo aqui dados que foram publicados na Agência de Fomento de São Paulo, que é a agência que banca as pesquisas em diversas áreas, principalmente na área da saúde, que são as taxas de suicídio no mundo. E esse estudo foi feito entre uma população de 15 a 29 anos. Então, nós vamos observar que o Brasil ocupa ali a 2, 4, 6, 8, a 9ª posição entre os países em que os jovens mais cometem suicídio
num grupo de 100 mil habitantes. Então, no grupo de 100 mil habitantes, quase 7 jovens cometem suicídios. Observe os países que estão acima do Brasil. Nós temos ali o Japão, uma potência, a terceira maior economia do mundo. Nós temos o Chile, que é um país emergente também, economicamente forte na América do Sul. A Argentina, que é um país pobre, mais pobre que o Brasil. Os Estados Unidos, uma potência mundial, a maior potência mundial. A Suécia, que é um dos maiores indicadores de qualidade de vida do mundo. A Noruega, que também faz parte dos países nórdicos. O Canadá, a Suíça. Então, observem que nós estamos vendo que tanto os países ricos quanto os países emergentes e os países pobres estão sofrendo do mesmo mal, que são as taxas de suicídio. E a gente observa que essas taxas de suicídio são influenciadas exatamente por essas questões que nós vimos ali atrás. Quais sejam, né, que nós já vimos, o individualismo, o imediatismo, o hedonismo e o consumismo, fazem com que esses jovens, principalmente dessa geração dos anos 2000, jovens e jovens adultos, final dos anos 90 e anos 2000 como um todo, estejam cometendo o suicídio por essas pressões sociais. Falta de emprego, falta de perspectivas, uma exigência, inclusive, do círculo social para que tenham sucesso. E como não alcançam isso, acabam entrando em depressão, melancolia, depressão e acabam criando, né, a ideação suicida e cometendo esse ato terrível contra as leis de Deus e que só vai prejudicar esses espíritos. Para nossa reflexão, constatado nessas questões que nós estamos levantando aqui. E aí, exatamente, lá no item 3, na parábola do bom samaritano, que vai se coadunar a primeiro item desse capítulo 15, o que é preciso para o espírito ser salvo, que é o tema do nosso estudo, nós vamos ver essa bela parábola com outro prisma, com uma outra visão. Vamos primeiro analisar os fatos históricos dessa parábola. Então, essa parábola cita Jerusalém e Jericó, porque Jesus conta que um homem ia de Jerusalém a Jericó, quando ele foi tomado por salteadores. E a gente observa, né, que exatamente aqui, Jerusalém a Jericó, ele tem uma distância de 23 quilômetros. É como se fosse daqui da cidade de Niterói até o Alcântara, em São Gonçalo, dá mais ou menos 23 quilômetros. Porque daqui a Maricá são 31 quilômetros. Então, Jericó ainda ficava mais perto do que de Jerusalém, né? Do que Niterói até Maricá. Então, a gente observa aqui que era uma rota comercial. Se fazia muito comércio nessa região. Os samaritanos eram considerados, né, viviam na Samaria e era um povo, né, que comercializava. Então, a gente observa aqui que a Samaria ela dava acesso ao mar Mediterrâneo. E o mar Mediterrâneo é onde se faziam, né, as transações navais de comércio entre o Oriente e o Ocidente. E lá existia essa rota de Jericó a Jerusalém, havia esse comércio, porque de Samaria a Jerusalém custava 65 quilômetros a distância, e Jericó ficava ali no meio do caminho, e era um entreposto comercial, a cidade de Jericó. E Jesus cita exatamente isso, e nós vamos entender por que Jesus coloca exatamente um samaritano na cena dessa parábola, como personagem principal dessa parábola. E a gente vai ver aqui a cidade de Jerusalém, uma cidade milenar, né, histórica, né? Foi habitada desde 3000 a.C., já havia civilização nessa região, né? Foi dominada pelo Império Romano no ano de 63, tá? E é considerada a sede do monoteísmo, porque as 3 religiões principais que estão ali, com a sua sede, né, ela
prega um Deus único. Então, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo pregam um Deus único. Então, é considerada ali, né, a cidade do monoteísmo, a sede do monoteísmo. Então, a gente observa aqui ó, o Muro das Lamentações, a gente já vê aqui a cúpula de uma sinagoga e de uma outra aqui muçulmana, né? Então, a gente observa aqui as três religiões implantadas em Jerusalém, essa terra tão dividida politicamente como nós estamos vendo nos dias atuais. E nós vemos aí que atualmente ela é a capital de Israel. Israel também que tem uma história muito conturbada, né? E que se impôs ali naquela região e colocou a sua capital como Jerusalém. E Jericó, gente, que é muito importante trazer essas informações históricas, porque nós lemos as parábolas e a gente fica assim, que legal Jericó, mas e aí, Jericó é o quê? Jericó é a cidade mais antiga do mundo que se tem notícia e que persiste até hoje habitada. Ela tem por volta de 9.000 anos a sua fundação antes de Cristo. Ela sempre teve muitas belezas naturais, observem aqui, né? As palmeiras, né? Uma coisa linda. Atrás a gente está vendo essa cordilheira aqui, que vai ter uma importância fundamental no nosso estudo. Tinha oásis, fontes medicinais, palácios, um aqueduto, né? Rodeado aí dessas palmeiras, que existe até hoje, e era a rota para Jerusalém. Fazia-se a movimentação comercial através de Jericó. Por isso que a cidade era tão rica, né? O comércio, o dinheiro rodava muito nessa localidade. Então, a gente observa que em Jericó, nós vamos encontrar a fonte do profeta Eliseu do Antigo Testamento. Conta-se a história que no Antigo Testamento, né, a gente lê isso, que o profeta Eliseu, essa água era salobra. E ninguém podia beber dessa água. E o profeta Eliseu foi nessa fonte, fez uma oração e jogou sal naquela água e a água ficou potável. E até hoje, ela que abastece, uma única fonte abastece toda a cidade de Jericó. Tá? E nós vemos aqui também a importância de Jericó, historicamente também, porque lá existe um sicômoro, que nós conhecemos como figueira brava, onde Jesus viu Zaqueu. Nessa foto aqui, minhas irmãs e meus irmãos, não é o sicômoro que Zaqueu subiu, tá? Evidente, o sicômoro ele não dura tantos séculos assim, mas é um exemplo, né? Porque foi lá em Jericó que Zaqueu viu Jesus e subiu na árvore, aquela famosa frase do Cristo, né? Zaqueu, desce daí. Nós vamos encontrar em Jericó também o Monte da Tentação, muito importante, aquelas montanhas que eu mostrei para vocês na Praça de Jericó, exatamente aonde está o Monte da Tentação, onde Jesus foi tentado, segundo o Novo Testamento, durante 40 dias. E nesse local onde supostamente o Cristo passou, eles construíram, conforme se vê aqui, o Mosteiro da Tentação. Então, observe que Jericó tem uma importância fundamental. Jesus não colocou Jericó na história à toa. Jesus não colocou o samaritano ali à toa. E nós vamos entender o porquê. Então, agora nós vamos dar um salto e voltarmos no Evangelho, segundo o Espiritismo, né, para nós finalizarmos esse estudo com esses itens 2 a 3 do Evangelho. E diz assim, Kardec citando Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 29. Tendo o doutor da lei se levantado, disse para tentar Jesus, Mestre, o que eu preciso fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, o que está escrito na lei? O que nela leis? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse, respondeste bem, faze isso e viverás. Observe, minhas irmãs e meus irmãos, era um doutor da lei. Ele tinha a obrigação de saber o que o Velho Testamento, as Sagradas Escrituras diziam, e ele sabia de cor e salteado. Então, Jesus, testando o conhecimento daquele homem, é evidente que Jesus já tinha lido o psiquismo, sabia
que aquela questão ali era uma pegadinha. Jesus tinha ciência de tudo. Jesus tinha a presciência das coisas. Mas, querendo passar esse ensinamento, Jesus faz esse teste. O homem, aquele doutor da lei, o responde com toda a sabedoria, com toda a qualidade do seu conhecimento, e Jesus diz apenas assim: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Já era para ter encerrado o assunto aqui. Se eu sei o que eu devo fazer, por que eu tenho que ficar insistindo nesse questionamento? Mas aquele doutor da lei, querendo menosprezar Jesus, querendo inclusive testá-lo, lhe faz uma outra pergunta. E quem é o meu próximo? Nós devemos fazer essa mesma pergunta também. Quem é, Senhor, o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, segundo nós vemos lá em Lucas, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Olha o individualismo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Não é comigo. Observe que eu deixei assinalado a palavra sacerdote e a palavra levita. Os sacerdotes já denotam o quê? Uma questão religiosa, isto é, homens que tinham conhecimento das sagradas escrituras, homens que eram religiosos. E os levitas, o povo da tribo de Levi, eram os responsáveis para cuidar do templo de Jerusalém. Inclusive, né, os levitas, eles ficaram de fora ali nas 12 tribos, né? Eles, na divisão das 12 tribos, eles ficaram de fora da divisão de terras. E daí foi criado o dízimo, isto é, se retiraria a 10ª parte das riquezas de cada tribo para que essa 10ª parte fosse dada aos levitas que haviam ficado sem terra na divisão daquela região ali. Então, por isso que vem a palavra dízimo, a 10ª parte. E era dada aos levitas, que só tinham a única obrigação de cuidar do templo de Jerusalém. Então, eles também eram homens muito religiosos. Conheciam a lei de frente e verso, de cima e embaixo. Os dois passaram de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou a pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Observe que eu assinalei a palavra samaritano. E aí vamos abrir um parêntese aqui. O samaritano vivia na Samaria, era um povo comercial que era odiado pelos judeus. E aí a gente observa sacerdotes, levitas, o povo judeu odiava os samaritanos, porque eles achavam que os samaritanos não acreditavam no Deus único, que eram descrentes. Então, eles tinham nojo dos samaritanos. Eles não podiam nem se referir a um samaritano, nem olhar, nem conversar com eles. Agora, muito interessante, né? O samaritano, ele era odiado pelos judeus, mas mantinha os canais de comércio, né? Amigos, negócios à parte, né? Nesse caso, inimigos, mas negócios à parte. Podia ser feito comércio. Então, o que Jesus faz com aquele doutor da lei judeu? Ele pega exatamente o samaritano e coloca como exemplo de homem de bem. Aquele que parou tudo que estava fazendo para prestar socorro, ou seja, para praticar a caridade,
porque ele moveu-se, isto é, ele foi tocado no seu íntimo de compaixão. Observem que ele estava indo para Jericó. Ele já havia feito comércio, estava voltando para Jericó. E aí, o que aconteceu, minhas irmãs e meus irmãos, naquele momento? Ele parou tudo. Ele poderia estar perdendo um negócio que ele iria fazer. Ele parou, pegou aquele homem machucado, colocou no cavalo, levou até a hospedaria, cuidou dele, só foi sair da hospedaria no outro dia, deixando 2 dinheiros, isto é, 2 denários. O denário era equivalente a 1 dia de trabalho. Então, ele deixou equivalente a 2 dias de trabalho com o dono da hospedaria. Será que nós, e aí vem a nossa reflexão, teríamos essa mesma atitude? Pararmos tudo que nós estamos fazendo para ajudar alguém que esteja necessitando? Fica para a nossa reflexão da noite de hoje. Fica para a nossa reflexão. Será que nós faríamos do mesmo jeito que esse samaritano fez? E aí me recordo dos lindos casos de Chico Xavier, em que um dia ele estava atrasado para o seu trabalho e ao longe ele viu a condução dele vindo e dava tempo, né? Na corrida ele começou a correr para que ele pegasse aquela condução que o levaria até a Fazenda Modelo. E chegando pertinho do ponto, ele ia pegar o ônibus, uma mulher gritou: Chico, Chico, ele deu bom dia. Tchau, depois eu converso com a senhora que eu estou atrasado. Mas, Chico, eu precisava falar com você. Não, depois eu falo com a senhora. E ele estava quase pegando a condução quando o Emmanuel aparece para ele e diz: Chico, volta. Não, mas, Emmanuel, eu vou perder o ônibus, eu vou ter que andar a pé até a Fazenda Modelo. Volta, Chico. E o Chico volta de cabeça baixa. Isso que é obedecer o seu mentor espiritual, né? E quantas vezes nós não obedecemos o nosso mentor espiritual? E Chico volta: ô, minha irmã, eu resolvi voltar para saber o que a senhora tinha para falar para mim de tão importante. E a senhora olha para ele e diz: não, Chico, eu só queria te dizer que você tem um ótimo dia, um dia de muita alegria, de muita felicidade, que Jesus o abençoe, que Jesus o proteja. E aí o Chico ficou comovido com aquilo e Emmanuel falou: agora observe, Chico, olhe de novo para esta senhora. E o Chico, olhando para ela, viu saindo luzes do coração dela que iam direto ao coração do nosso querido Chico Xavier. E quantas vezes, quando nós auxiliamos alguém, que seja com uma moeda, com um pedaço de pão, com a palavra amiga, nós não recebemos esse mesmo carinho, essas mesmas luzes projetadas daquele irmão em gratidão pelo muito pouco que nós fizemos, mas que para ele era muito, para nós quase nada. Então o samaritano parou tudo que estava fazendo e cuidou daquele homem. E Jesus faz a seguinte pergunta àquele doutor da lei: qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E o doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, disse Jesus, e faz o mesmo. Agora, eu marquei exatamente essa frase: é aquele que usou de misericórdia para com ele. Observe, minhas irmãs e meus irmãos, que o asco, a ojeriza que esse judeu tinha daquele samaritano era tão grande que ele se negou a dizer o samaritano. Ele disse: é aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, observe que muitas vezes nós temos a oportunidade de auxiliarmos e nós não o fazemos. Muitas vezes nós nos comportamos como levita, como sacerdote, com tanto bem que pudéssemos realizar e não estamos realizando. Éder, mas nós estamos no momento de pandemia, de isolamento social. Ok, mas nós podemos auxiliar o próximo, podemos auxiliar as instituições que estão trabalhando, mesmo na pandemia, auxiliando
aqueles que estão passando fome. Podemos participar de campanhas que emissoras de televisão estão realizando. Podemos auxiliar companheiros nossos da própria casa espírita. Os assistidos, aqueles que dependem das cestas básicas das próprias casas espíritas. Podemos ajudar os nossos familiares, aqueles que convivem conosco. Porque o próximo, mais próximo, ele habita a nossa própria residência. Ele não está lá fora, ele está aqui dentro. E muitas vezes esse próximo, mais próximo, é um espírito muito caro que nós abandonamos, que nós causamos mal, e pela misericórdia divina reencarna em nosso lar, nos trazendo dor de cabeça, às vezes aquela pedra no nosso sapato, mas é esse que nós precisamos ter mais misericórdia, ter mais amor, porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se nós conhecemos a verdade, que é a doutrina dos Espíritos, esse Consolador prometido por Jesus há mais de 2000 anos atrás, nós temos o dever moral de nos libertarmos dessas amarras sociais que só nos levam para o buraco, só nos levam para o fundo do poço. E o que é preciso para ser salvo? Resumindo, numa única frase, a prática da caridade. Exatamente quando nós doamos a caridade moral, o nosso ouvido, as nossas boas palavras, o abraço fraterno, evidente que após a pandemia, a nossa mensagem de encorajamento. Eu tenho recebido agora, há pouco tempo, né, de um irmão muito querido aí de Maricá, de uma instituição espírita de Maricá. Todos os dias agora ele está me mandando uma mensagem de encorajamento. É muito bonito receber isso. Isso também é fazer o bem. Isso também é fazer caridade. Você passar mensagens de encorajamento para as pessoas. Mas essa prática da caridade, que nós vamos ver lá no livro Lázaro Redivivo, o nosso querido Humberto de Campos, sob o pseudônimo de Irmão X, quando ele diz assim: é por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. Então, observe que o samaritano, ele foi tocado de compaixão, ou seja, ele compreendeu que havia uma necessidade dele se atrasar e que ele precisava auxiliar aquele irmão que estava na beira do caminho. E o nosso querido Humberto de Campos nos diz: não basta entregar os haveres ao primeiro mendigo que surge à nossa porta para significar a posse da virtude sublime. É preciso entender-lhe a necessidade e ampará-lo com amor. Muitas vezes, esses irmãos não querem o alimento. Eles querem ser olhados, eles querem ser notados, porque são uma população invisível aos olhos da sociedade. E Humberto de Campos continua dizendo: desembaraçar-se dos aflitos, oferecendo-lhes o supérfluo, é livrar-se dos necessitados, de maneira elegante, com absoluta ausência de iluminação espiritual. A caridade é muito maior que a esmola. E quantas vezes nós já não realizamos assim para nos livrarmos daquela pessoa? A pessoa vem: eu vou dar esse dinheiro que ele vai sair de perto de mim. A gente não pergunta o nome, o que está precisando, o porquê. É um instinto, o nosso quadro mental, o nosso mapa mental, a representação mental que é criada por esses mecanismos sociais, faz com que a gente tente se livrar daquele irmão, daquela irmã, dando uma esmola e meio que enxotando ele: vai embora. Sendo que a caridade verdadeira, aquela que Jesus nos ensinou, é muito maior do que apenas dar uma esmola, dar comida, sem dar a sua própria compaixão, sem doar o seu coração. Ser caridoso é ser profundamente humano. E aquele que nega entendimento ao próximo pode verter consideráveis fortunas no campo da assistência social, transformar-se em benfeitor de famintos, mas terá que iniciar na primeira oportunidade
o aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil. E aqui o irmão X, Humberto de Campos, ele coloca exatamente essa diferença da caridade material e da caridade espiritual. Então é necessário que nós possamos desenvolver esse amor cristão. E Jesus nos diz: meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. E como falta amor, falta muitas vezes humanidade à humanidade. Quantos cristãos sem Cristo existem por aí, em todas as religiões, e também no meio espírita? Nós temos que fazer essa reflexão, essa autocrítica também. Quantas vezes nós dividimos os assistidos da casa espírita, os pobres, aí faz tudo separado para eles, dos trabalhadores da casa espírita, sendo que todos nós somos assistidos perante a espiritualidade. Todos nós somos doentes perante a espiritualidade, porque uma das facetas da casa espírita é ser hospital. E o corpo médico de enfermagem da casa espírita são os mentores da casa, a equipe desencarnada da casa, nós, os dirigentes, os tarefeiros, os trabalhadores, os frequentadores, somos uma parte dos doentes, que estamos ali buscando exatamente essa assistência espiritual, essa busca pelo nosso crescimento moral, que só se faz no desenvolvimento através do aprendizado e da prática desse amor cristão que Jesus nos ensinou. E ele diz mais assim: o manto dessa virtude sublime, que é a caridade, cobre a multidão dos pecados, conforme o ensinamento evangélico. Entretanto, em todas as ocasiões, é preciso muito discernimento para que o nosso coração não transforme os pães da possibilidade divina em pedras da vaidade humana. E quantas vezes nós podemos observar, meus irmãos e minhas irmãs, pessoas que jogam aquele ensinamento: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, na lata do lixo. Pessoas que fazem questão de fazer a caridade e mostrar para todo mundo que está fazendo a caridade. E o nosso querido irmão X diz que para exercer o ministério sagrado da caridade é necessário calar a tempo. Quando vier aquela crítica em nossa língua, a crítica ferina, que nós possamos calarmos a tempo com a água da paz, que o nosso querido Chico dizia. Porque, às vezes, a palavra fere mais do que um tiro, do que um tapa na cara, do que uma bofetada. Desculpar ofensas. Aquele que nos ofende é mais doente do que nós. No momento que nós compreendemos isso, nós deixamos de lado e continuamos a nossa trajetória. Casimiro Cunha já nos diz, num verso que eu não me canso de repetir, em todas as oportunidades que eu tenho: o homem com pressa no bem, cujo passo não recua, não consegue escutar o cão que ladra na rua. Então vamos desculpar, caminhando sempre. A árvore que é apedrejada é aquela que dá frutos, meus irmãos e minhas irmãs. A que não dá frutos não é apedrejada. Compreender a ignorância dos outros e tolerá-la. Se eu compreendo que aquele irmão, que aquela irmã é mais doente do que eu desculpo e caminho, tolero, porque o ignorante ainda não atingiu a libertação através da verdade. Sofrer com serenidade pela causa do bem comum. E aqui eu cito o exemplo do nosso querido Raul Teixeira, que indo numa atividade doutrinária dos Estados Unidos, há quase 10 anos atrás, fazendo aí, daqui a pouco está fazendo 10 anos, ele teve um AVC dentro do avião. E esse homem ficou internado e hoje tem dificuldades ainda com a fala. Um lado do seu corpo está paralisado, ali em tratamentos periódicos de fisioterapia, de fonoaudiologia. E esse homem, aqueles mais próximos dele, nunca ouviram o nosso querido Raul Teixeira levantar uma reclamação à espiritualidade. Calado, sofrendo calado e com serenidade. E não parou de trabalhar.
Ele não podia falar, ele acompanhava os palestrantes, levando as suas obras. Acabou de lançar uma obra aí, Aviso ao Jovem Espírita. Tá? Podem, quem quiser, a última obra lançada, a primeira psicografada pelo Raul Teixeira após esse período, a mais recente dele lançada, está lá na editora da CEF, na Frater Livros, na editora Frater. Tá? Quem quiser, busque. Esse é o exemplo, sofrer com serenidade. E, por fim, ausentar-se da lamentação. Não nos lamentarmos das coisas negativas que acontecem em nossas vidas. Seguindo esse passo a passo, nós estaremos exatamente construindo o caminho para a nossa salvação. E que salvação é essa? O nosso crescimento moral, para que nós possamos ter os caracteres necessários para habitarmos esse mundo de regeneração que já está em processo de implantação, nessa transição planetária tão dolorida para todos nós. Então, o que é preciso para ser salvo? Simplesmente amar ao próximo como a si mesmo, amando-nos uns aos outros, tanto quanto Jesus nos amou, e praticando a caridade. Porque a caridade, segundo Jesus, e que nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, é benevolência para com todos. Ser bom sempre. Indulgência com as imperfeições dos outros. Tolerar a dificuldade do próximo. Perdão das ofensas. Não se ofender. Jesus, minhas amigas e meus amigos, entendia a caridade dessa forma. Então, uma caridade que qualquer um de nós pode realizar. Tanto aquele que tem os recursos materiais, quanto aquele que não tem esses recursos materiais. Porque somente assim o nosso espírito terá os caracteres necessários para a própria salvação. Muito obrigado. Que Jesus possa nos abençoar, que nós possamos ter esse entendimento necessário para as nossas vidas. Façamos o bem em todas as oportunidades que nos surgem. Façamos a caridade começando dentro do nosso lar, transformando aqueles que têm dificuldade em nossos amigos, pedindo perdão através das nossas ações, auxiliando a todos quanto necessitem desse auxílio. E somente assim estaremos sendo os verdadeiros samaritanos que Jesus elege como os justos, os benditos, porque cobriram aqueles que estavam nus, que deram alimentos aos que passavam fome, que foram visitar aqueles que se encontravam doentes e presos. Esse preso não é só o que está no presídio, mas preso no leito de dor, preso no asilo, no orfanato, no hospital, às vezes num quartinho jogado pela própria família. Então, minhas irmãs e meus irmãos, que nós possamos entender, compreender esse ensinamento de Jesus e quiçá um dia, ao olharmos para o Mestre, ele diga: vinde benditos do meu Pai, sentai à minha direita, porque estive com fome e me destes de comer, estive com frio e me destes de beber, estava nu e me vestistes, estava preso e me fostes visitar. E assim, minhas irmãs e meus irmãos, vamos nesse momento, em agradecimento, primeiro aos amigos espirituais do Grupo Espírita Caminho da Luz, GECAL de Itaipuaçu, pela inspiração, pela oportunidade de estarmos aqui representando essa casa tão séria, tão honrada, que desenvolve um trabalho maravilhoso na região de Maricá, na região oceânica de Maricá. Vamos, nesse momento, elevando os nossos pensamentos a nosso Senhor Jesus Cristo e dizendo: obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Mestre, pelas nossas dificuldades interiores. Obrigado, Senhor, pelos nossos problemas de saúde, pelas dificuldades familiares, pelas dificuldades financeiras. Nós só temos a te agradecer, Senhor. E por que só te agradecemos por essas questões? Porque tu nos dás muito mais do que merecemos, Mestre. Tu nos deste a vida,
nos trouxeste o Consolador prometido por ti, Senhor. Este Consolador que realmente traz a compaixão, traz o lenitivo para as nossas dores interiores. Mas nós também, Senhor, de almas ajoelhadas perante ti, lhe pedimos, Mestre, pedimos, Senhor Jesus, por todas aquelas famílias, dos quase 380 mil mortos por esta pandemia, Senhor. Console, Senhor, esta família. Console, Senhor Jesus, estes irmãos. Console, Senhor, todos esses que desencarnaram por conta dessa doença. Ampara, Senhor Jesus, também os enfermos por outras doenças, Senhor. Aqueles que perderam seus pais, seus filhos, aqueles que estão desencarnando, Senhor, por outras comorbidades. Ampara, Senhor Jesus, o nosso Brasil. Ilumina, Senhor, a mente dos nossos governantes e protege a nossa família. Dá-nos, Senhor Jesus, aquela doce paz que prometeste aos que vivem os teus ensinamentos. A minha paz vos deixo. A minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar. Que não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E com essa assertiva, nós só temos a te agradecer. E também, Senhor, aproveito para agradecer pelos 16 anos da Sociedade Espírita Amor e Caridade, comemorados nesse mês de abril. Agradecemos, Senhor, por todas as dificuldades superadas e pedimos pela todas as casas espíritas de Maricá, todas as casas espíritas de São Gonçalo, todas as casas espíritas de Niterói e de Itaboraí, o nosso querido Reunir 9, que todos os espíritos amigos sejam amparados nesse momento e recebam as nossas vibrações de gratidão, Senhor. Obrigado por tudo, que assim seja. Graças a Deus e muita paz. Obrigado, minhas irmãs e meus irmãos. Muito obrigado por tudo. Beijo a todos vocês. Edson Tassi, Marli, Marisa, Rose, Josefa, todos vocês que estiveram aqui conosco, os nossos queridos amigos do Centro Espírita Átmos, do Nosso Lar, todos vocês. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo tempo de vocês aqui conosco, tá? Muita paz e que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.